mistério envolve o assassinato de uma psicóloga aqui em São Paulo. Marilda tinha 37 anos. A bem da verdade, ela foi encontrada morta no sul de Minas Gerais, mas o enterro aconteceu aqui no interior de São Paulo. Essas imagens que nos chegam agora é da casa da dona Marilda. O corpo dela estava mais impressionante, é um verdadeiro mistério. Os policiais estão agora quebrando a cabeça para entender como uma mulher que estava com os pés amarrados, com as mãos amarradas, como ela podia estar dentro do porta-malas. Vem para mim, por favor, se num primeiro momento tudo parecia ter sido um suicídio. Como é que alguém se mata, se esconde no porta-malas, amarra os pés e amarra as mãos? Um verdadeiro mistério. Com roupa de ciclista, o marido teria encontrado essa senhora dentro do porta-malas. De acordo com a investigação, ela não tinha nenhum sinal de violência, mas só o laudo da perícia vai revelar o que provocou a morte dela. Uma testemunha adiantou, falou, olha, ela estava em processo de separação, tinha muita briga com o marido, mas até aí, né, de você ter um processo de separação até ter uma suspeita nisso da morte, tem uma distância muito grande. Mas as informações que me chegam agora é de que o corpo estava prontinho para ser enterrado. Estava acontecendo o velório, a família lamentando, aquela coisa terrível de enterro. Sobretudo nesse caso, que ninguém da família sabia por que estava velando a moça ali. Se tinha sido assassinato, se tinha sido suicídio, ninguém sabia absolutamente nada. Se foi um homicídio, como ela foi morta, ninguém sabe absolutamente de nada. E justamente nesse velório, agora há pouco aqui em São Paulo, quando o caixão já estava quase liberado para deixar a salinha ali de velório e ir para a sepultura, o corpo ser transportado para a sepultura, acontece uma interrupção. Fala, não, peraí, como assim? Como assim vou enterrar o corpo? Se coloca no lugar da família. Você está na frente do caixão de uma moça de 37 anos, jovem, cheia de vida, sem saber por que ela se matou, e chega a ordem que não vai poder enterrar. Mas como assim não vai poder enterrar? Não pode enterrar. Ninguém sabe por que ela morreu. Ninguém sabe do que ela morreu. Ninguém sabe quem de verdade encontrou esse corpo no porta-malas. Como é que vocês vão enterrar o corpo de uma mulher inocente, uma mulher idônea, uma mulher amada pela família? Como é que vocês vão enterrar esse corpo antes da conclusão dos exames? E aí é confusão para tudo quanto é lado, e a nossa Grace Abduquel está lá acompanhando com exclusividade essa história. Acompanhe comigo. Linda, casada e bem-sucedida. Um crime chocante e ainda sem explicação. O corpo dessa psicóloga estava no porta-malas do carro, estacionado dentro da própria garagem. O marido comunicou à polícia militar assim que se deparou com a mulher. A investigação agora precisa responder uma série de perguntas. Quem é o assassino de Marilda Matias Ferreira, de 37 anos? Quais os motivos de um crime tão cruel? Segundo as informações registradas no boletim de ocorrência, o marido da vítima, depois que chegou do trabalho no domingo, procurou por ela, não sabia onde a psicóloga estaria. A informação que ela teria passado para o marido era que passearia de bicicleta. Quando ele chegou, não conseguiu falar com ela, procurou por vários lugares, até que ele tentou procurar alguma pista aqui dentro da casa, e teria sido dentro do porta-mala do próprio carro que o corpo da vítima estava amarrado. A psicóloga já não tinha chance de ser socorrida. Segundo a perícia, ela teria morrido pelo menos 12 horas antes de ser localizada pelo próprio marido. O veterinário de 62 anos estava trabalhando em uma cidade vizinha quando falou com a esposa pela última vez. Para a perícia, a investigação apreendeu os celulares do casal e é um grande mistério o que teria acontecido dentro dessa casa. Como o corpo da vítima veio parar no próprio porta-malas e o carro foi estacionado aqui na garagem da casa.
A busca da Polícia Civil agora é por câmeras de segurança nas casas vizinhas. A gente percebe que há apenas uma casa aqui, bem do lado onde esse crime teria acontecido, que tem um circuito reforçado, várias câmeras de segurança que mostram a movimentação dos dois lados da rua. A primeira dúvida é importante ser esclarecida: como o carro foi estacionado na garagem da casa? A gente vai tentar também, assim como a polícia faz esse trabalho de investigação, para ter acesso a uma possível imagem que esclareça a movimentação que aconteceu na frente da casa dessa vítima. Tem uma câmera de segurança virada bem aqui para frente, na rua, que mostraria a entrada da casa dessa psicóloga. Tentamos falar com os moradores dessa casa, mas apenas uma senhora que trabalha no local nos atendeu. Disse que os proprietários estavam trabalhando e não faz ideia do que aconteceu. Então a polícia já levou essas imagens, já... Logo depois? Não sei. Tá. Os equipamentos aí não dá pra... Nada. Tá bom. Só pra eles mesmo. Mas é um mistério, né, pra todo mundo, vizinhos. Muito obrigada, bom trabalho, boa sorte pra senhora, viu? Foi a funcionária aqui da família que atendeu aqui a porta. Pediu para não ser identificada, claro, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas ela disse que a polícia já veio atrás dessas imagens e teria apreendido os equipamentos aqui da casa. Tentamos falar na escola ao lado, que também possui câmeras de monitoramento, mas ninguém quis falar sobre o crime. Esse é um bairro nobre de Pouso Alegre que fica em Minas Gerais. A equipe, a direção aqui, não deu nenhum posicionamento nem para os pais das crianças sobre esse circuito de segurança ou se já foi tentado levantar essas imagens que podem ajudar a esclarecer o que aconteceu aqui na rua. Se a polícia civil ou até mesmo a militar, quando atendeu a ocorrência, eu vou até localizar aqui a proximidade. O portão da escola é o portão vermelho e logo no próximo portão é onde fica a casa da família. A gente não tem informação sobre há quanto tempo essa família morava aqui, quantas pessoas estariam na casa. O que chama a atenção é que são 3 carros na garagem e um aparentemente já está há um bom tempo aqui também. O marido da psicóloga trabalha como veterinário, tem 62 anos, já foi ouvido pela polícia, foi liberado para poder acompanhar o velório, o enterro. Ele foi a pessoa que encontrou o corpo. Outra coisa que a perícia apontou foi a falta de marcas pelo corpo. Não se sabe exatamente o que teria acontecido com a psicóloga, que estava com as mãos amarradas, porém sem marcas de reação ou de tentativa de reagir a algum tipo de agressão. Ela não tinha marcas de agressão e também de estrangulamento ou de tiros ou faca. O mistério permanece. O que teria acontecido? Quem teria assassinado a psicóloga e por quê? Segundo o boletim de ocorrência, o marido teve o último contato pessoalmente com Marilda às 7 horas da manhã de sábado. Depois, o casal teria conversado por mensagens. Pouco antes do meio-dia, Marilda disse que iria pedalar com a bicicleta emprestada por um amigo. Quando chegou já de tarde, ele não encontrou a esposa e passou a procurá-la até mesmo em hospitais. Um amigo teria dito que Marilda estava com medo, porque havia sido abordada por homens estranhos em um carro e ela teria anotado a placa. O marido, então, teria procurado essa anotação dentro do carro e, nesse momento, encontrou o corpo da esposa. Ligamos para a mãe da psicóloga. A irmã da vítima foi quem decidiu falar, ainda bastante abalada com a perda. A senhora sabe se ela estava sendo ameaçada, se ela tinha dívida ou alguma rixa, qualquer coisa?
Tá. A gente vai acompanhar com a polícia. Pode falar. Por favor, eu posso falar com você depois? Claro. Obrigada. E a gente se fala por mensagem, então. Obrigada. Eu retorno nesse número. Me Ou di- você me retorna. Tá certo. Me desculpe incômodo, tá? Mas conte com a gente. Tá bom. Muito pode obrigada. deixar. Obrigada. Tchau. O velório aconteceu em Bauru, no interior de São Paulo, onde mora a família de Marilda. Por aqui, ninguém quis dar entrevista, mas uma pessoa próxima a ela informou que a psicóloga e o marido tiveram uma briga dias antes de tudo isso acontecer. Uma outra testemunha garante, inclusive, que o casal já estava em processo de divórcio. Marilda já tinha planos de se mudar para perto da família, nessa mesma cidade. Não houve sepultamento. Depois da cerimônia, o corpo voltou para a análise da perícia. A causa da morte ainda não foi revelada. Bem, Percival de Souza, tem que ver o que o marido vai dizer, o que a câmera de segurança da rua vai mostrar, já me informaram que tem câmera de segurança, e principalmente o que o cadáver vai mostrar para a polícia. Vem para mim, por favor. Afinal de contas, o corpo fala. E é essa a interpretação que cabe ao delegado. Algumas regiões do país ficam agora com a programação local. Mas antes, Percy, o corpo fala. E o cadáver da Marilda vai dizer para os investigadores o que exatamente aconteceu com ela antes de morrer. Concorda, Percy? Exatamente, Beto. Como o corpo fala, o corpo da psicóloga jamais poderia ter sido liberado sem os exames necroscópicos completos no Instituto Médico Legal. Não existe isso, Abate, numa investigação criminal, de um corpo passar por uma perícia inicial, ser liberado para sepultamento e durante o velório ser retirado da cerimônia e voltar para o ML para um novo exame. Isso não existe. A segunda coisa é que suicídio pode ser afastada por completo a hipótese. Se ela estava com as mãos amarradas e os pés amarrados, evidentemente que ela não poderia se matar. E além de estar com os pés amarrados e as mãos amarradas, Roberto, o porta-malas estava fechado. Você acreditar em suicídio quer dizer, ela se suicida, se amarra e ainda fecha a tampa do porta-malas. Isso aí não existe. Então essa investigação incompleta exige que agora, de fato, se investigue o caso, até porque não há nenhuma perfuração, nenhum indicativo de utilização de uma arma de fogo ou uma arma branca, um punhal, ou uma faca, ou um canivete. Tudo isso foi muito mal feito, muito mal direcionado e a polícia procurou corrigir o erro cometido de início, depois. Talvez seja até tarde demais, Bate. Percival, eu concordaria com você, mas quando eu digo que a gente nunca viu de tudo, né? Quando a gente pensa, aliás, que já viu de tudo, vem o nosso dia a dia e nos mostra justamente o contrário. Vocês se lembram do caso da advogada que contratou 2 homens para matar ela? Porque ela não tinha coragem de tirar a própria vida? Ela contratou 2 homens que levaram ela até uma caixa d'água aqui da Sabesp, mataram a moça. Ela falou, não, eu quero ser enterrada aqui. Mandou os rapazes. Vai lá, vocês vão abrir uma cova aqui. Eu quero justamente aqui. Agora vocês vão pegar essa arma de vocês, que eu estou pagando, e vão me matar. Tem noção ou não? A loucura das pessoas? Então, Percy, não fique pasmo, não se assuste se algo sobrenatural também acontecer nesse caso da Marilda. Porque com essa pandemia, tudo que a gente já tinha visto está acontecendo ainda mais diferente e pior. Tudo indica que foi um assassinato. Mas também não vai me impressionar se algo que a gente nunca imaginou tiver acontecido nesse caso, Percy. De qualquer modo, a base para o nosso raciocínio, a base razoável, a base racional, é não tomar a exceção como regra do que pode acontecer. Quer dizer, o caso da mulher que contratou a própria morte é uma coisa excepcional. Não faz parte do cotidiano das investigações policiais. Não existe isso normalmente. Pode acontecer de maneira extraordinária. Agora, nesse caso,
você não tem como, tecnicamente, justificar, tentar explicar, justamente porque um corpo, ao ser examinado necroscopicamente no Instituto Médico Legal, ele revela, ele conta aos médicos legistas que vão examiná-lo o que aconteceu. Exatamente por conta disso, a priori a gente pode considerar a hipótese de suicídio afastada. Não há como justificar ela morta no interior do porta-malas, as mãos amarradas e os pés amarrados e o porta-malas trancado por dentro. Isso é impossível, Bate.